Olá, muito boa tarde. Bem-vindos à terceira edição do CNN Mercado. O Ibovespa opera em alta hoje, desde os primeiros negócios do dia, mesmo tendo sofrido uma certa instabilidade ao longo dessa tarde, puxado principalmente pelas ações do Itaú Unibanco. O banco divulgou um lucro líquido de mais de 12 bilhões de reais no quarto trimestre do ano passado, com a maior rentabilidade desde o ano de 2015, o que anima os investidores. Itaú, inclusive, que durante uma teleconferência para apresentação de resultados, contou com o CEO da empresa abordando o caso Banco Master. Segundo ele, não se pode permitir que situações como essa aconteçam novamente dentro do sistema financeiro. Agora, a bolsa opera na casa dos 183 mil pontos. Outros balanços corporativos muito importantes vão ser divulgados ainda hoje, em principal depois do fechamento do pregão, sendo um deles o do Bradesco. O dólar agora opera estável, mesmo depois da divulgação do relatório JOLTS nos Estados Unidos. Ele apontou a criação de 6,5 milhões de vagas de emprego por lá no mês de dezembro, número abaixo da expectativa de pouco mais de 7 milhões. E a gente fala também da conversa entre os líderes das duas maiores economias do mundo, os Estados Unidos e a China. Donald Trump e Xi Jinping falaram por telefone e discutiram uma série de questões geopolíticas. Segundo analistas, a aproximação entre as duas potências é um assunto para o nosso país ficar de olho. Em entrevista ao CNN Money, o diretor da BMJ Consultores, o José Pimenta, explicou que os Estados Unidos podem atrapalhar o espaço de mercado que o Brasil tem hoje dentro da China. Vamos ouvi-lo. Nós somos concorrentes diretos com os Estados Unidos, né? Então nós concorremos diretamente por vários mercados globalmente falando. E a China é um deles. Então, sempre que você tem, de alguma forma, a possibilidade de uma maior compra, e já há um compromisso da China em relação a comprar mais soja dos Estados Unidos para esse ano, né? Isso aconteceu no finalzinho do ano passado, e esse ano isso deve ser, de alguma forma, implementado, não à toa que eles estão se falando, inclusive haverá uma visita, né? Ao que tudo indica, muito cedo para falar ainda, mas ao que tudo indica. Então, obviamente que o Brasil tem que monitorar, olhar com cuidado, fazer, obviamente, esses cálculos estratégicos para entender, bom, se eu perder tantas milhões de toneladas de soja para esse mercado, onde que eu posso vender, para onde eu posso diversificar. E não estamos falando só de soja, estamos falando de outros vários produtos também, que a gente concorre diretamente com os Estados Unidos na esfera global do agro. E ainda falando sobre relações exteriores, o presidente Lula confirmou que deve viajar a Washington na primeira semana de março, para uma reunião presencial com Trump. A declaração aconteceu em entrevista hoje ao UOL. O petista disse que pretende tratar de todos os temas, incluindo os das tarifas, olhando olho no olho de Trump e sem tabus, ressaltando, no entanto, que não vai discutir a soberania do Brasil, que considerou sagrada. Ainda nessa mesma entrevista, o presidente falou sobre o caso envolvendo o Banco Master. Lula questionou a relação entre o banco privado e o Banco de Brasília, se referindo a ela como uma possível falcatrua e afirmando que o governo vai ir a fundo nas investigações, mas sem ultrapassar os limites institucionais. Lula também negou que exista qualquer interferência política do Executivo, dizendo que não é a Polícia Federal e nem o Banco Central, e reiterou que a apuração deve ser técnica e feita dentro da lei. E esse foi o CNN Mercado. Ele volta às 10 para 6 da tarde com muito mais atualizações. Você fica agora com o CNN 360. Uma boa tarde para você e até mais.